Olá, amigos. Como é que estão vocês aí? Tudo bem? Muito boa tarde. Nós estamos gravando esse programa que vai ao ar essa semana, na quarta-feira. Hoje é terça-feira. Eu recebo aqui o comandante-geral da Polícia Militar. Nós tivemos esse ano aqui 2 vezes, né? O comando-geral da Polícia Militar nos visitou aqui. Primeiro o coronel Braguin saiu, entrou o seu subcomandante, o subcomandante da Polícia Militar, que agora é comandante. Eu digo, gente, tá na hora da gente chamar os dois aqui assim, porque não é todo dia que eu consigo trazer a Polícia Militar aqui para dentro do programa. E a gente traz a Polícia Militar numa semana que a gente está falando de mulheres, Semana da Mulher, da violência contra as mulheres, do feminicídio, mas a gente quer falar de segurança de uma forma geral. Segurança é o quê? Segurança é dever do Estado, obrigação do Estado, mas dever de todos. Está lá na Constituição. Então, aquilo que a polícia tem que fazer, eu também tenho que fazer. Então, a segurança não é somente um caso de polícia. Aliás, falar em caso de polícia, tem uma coisa que nós vamos conversar aqui daqui a pouco sobre esse assunto. Casos de polícia. Não, a coisa não é bem desse jeito. Se eu não fizer a minha parte, se eu não ajudar, a polícia, que na verdade é o policial, que na verdade é um cidadão comum que um dia é sacado de dentro da sociedade, aí coloca uma farda para defender essa sociedade, ele não vai ter condição de fazer muita coisa. E tem gente que diz assim, é porque falta polícia. Se a gente conseguir colocar um policial para cada um cidadão, ainda assim vai faltar polícia, porque a polícia não vai poder ficar, o policial não vai poder ficar 24 horas cuidando da minha segurança 24 horas, então vai ter que ter outro. Então nós teríamos que ter pelo menos 500 milhões de pessoas para fazer a segurança de 250 milhões. Continha de padaria, né? Mas é assim mesmo, a coisa é bem desse jeito. Nós estamos num momento no Brasil em que a gente vê aí a violência nossa de cada dia estourando para todo lugar. A gente vê aí, as favelas estão assim. Não, mas nos condomínios de luxo também. É mais na cidade, nas casas baixas não, mas nos prédios também. Então, para tudo que é lado que a gente olha, a gente está vendo isso aí assim. E como é que é o policial? Como é que é a vida do policial? Essa é a história que eu vou contar aqui hoje para você, com esse jovem que eu conheci quando era tenente ainda, tenente não, mas capitão. Eu me lembro quando ele saiu daqui para fazer o curso, acho que foi isso. Não ele mesmo, mas aquele momento em que houve um concurso e que saíram daqui pessoas que foram fazer o curso para ciência política de segurança lá no estado de São Paulo. Volta o Glauber para cá e volta como tenente. E a partir daí ele tem uma carreira meteórica, está com 39 anos, já chega coronel da Polícia Militar. Não é só uma carreira brilhante, é uma carreira meteórica. E isso tudo fruto de uma necessidade que o Estado tinha naquela época. Selva, é um prazer recebê-lo aqui, Glauber. Selva, Léo, eu gostaria de dizer que, na verdade, o prazer é todo meu. Há muitos e muitos anos que eu quero chegar a ter a oportunidade de poder ser entrevistado pelo senhor. Uhum. É alguém que é querido por toda a nossa população do estado de Rondônia. Obrigado. É alguém que é admirado, né, pela população do estado de Rondônia, e desde muito tempo eu ouço o senhor na televisão, né, com a família, aquele momento que a família se reúne para assistir alguma coisa, e o senhor é uma referência, né, para o jornalismo do estado de Rondônia, e é uma honra para mim estar aqui hoje enquanto comandante-geral, sentado e ser entrevistado pelo senhor. Como eu sabia que Muito obrigado. Como eu sabia que você ia falar essas coisas bonitas aqui sobre mim, que imerecedoras, eu fiz o seguinte, eu trouxe um livro para você. Isso aqui fala muito do momento atual que nós vivemos. Estados Unidos está falando a respeito desse assunto, está falando a respeito desse assunto aqui com relação ao Brasil, estamos falando a respeito de terrorismo e ideologia, e esse é um livro muito bem feito, muito bem escrito, por alguém que é um juiz, que conhece os dois lados da questão e que fala a respeito desse assunto com total desassombro. Presente. É verdade, eu ia até falar aqui e comentar, né? Terrorismo à brasileira, do juiz, né? Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos. Isso. E como o senhor bem falou, é um assunto bastante atual, né? Já que nós temos aí sendo tratado agora e divulgado pela mídia que os Estados Unidos, ele cogita colocar o Comando Vermelho e o PCC como organizações como organizações terroristas, né? Aliás, Comando Vermelho, PCC e seus filhotes, né?
FDN, aquelas siglas todinhas aí que a gente conhece, né? Porque é tudo fruto da mesma coisa, né? E até para comentar sobre isso, né? Eu vejo que isso é fruto de uma leniência, porque a gente já poderia ter feito isso há muito tempo, ter reconhecido isso. Deveria. A gente viveu aqui em janeiro do ano passado e a população do estado de Rondônia sabe muito bem o que foi viver aqueles momentos e que não tem outra palavra para poder dizer, falar sobre aquilo, conceituar aquilo, senão terrorismo. Uhum. Então, imagina outros estados que vivem aquilo diariamente, diuturnamente, 24 horas por dia sendo assombrados, né, pelo crime organizado, como é o caso, por exemplo, de alguns estados do Sudeste, né, Rio de Janeiro, do Nordeste, a Bahia também sendo cada vez um enfrentamento e o crime organizado crescendo nesses ambientes e trazendo um verdadeiro terror realmente. Com relação à discussão que ainda há, né, a discussão ideológica, né? Aqui é um mercado econômico, é um crime que busca um mercado econômico, mas o resultado para a nossa população é o mesmo. Independente se é algo ideológico, se é econômico, o terror causado, os traumas, os entes queridos tirados, o medo de sair de casa é causado por essas organizações e eu acho que já passou da hora do Estado brasileiro também fazer esse tipo de reconhecimento. E atuar como, né? Atuar contra isso, né? Eu fico olhando o seguinte, teóricos dizem que o terrorismo ele ocorre quando você tem um componente religioso, ou seja, é alguém que é lá ligado ao Islã ou é alguém que é ligado a uma religião aí qualquer e que mata por decisão religiosa. A coisa não é bem assim. Quando você tem isso aí, você tem terrorismo religioso. Mas terrorismo é a base. Terrorismo é você colocar, o terror é você colocar a população civil, colocar instituições, tudo isso, num contexto de medo, de ficar paralisado, sem conseguir fazer absolutamente nada, que isso é exatamente aquilo que pode ser explicado como terror. E terror é exatamente isso, é parar. O que é que você acha de alguém colocado na frente de um carro servindo de escudo humano? Como a gente já teve lá no Nordeste, como teve no sul do país, aí, em São Paulo, no interior de São Paulo, quando o corpo de uma pessoa é colocado como escudo. Que nome você dá isso aí? Escuderia? Algum outro nome? Não, o nome disso é terror e o Brasil precisa enfrentar isso. Bom, Coronel, a gente vive num país que toda essa questão de segurança ela é colocada à nossa frente a cada hora. Mas a gente tem diversos momentos e a gente tem diversas questões que precisam ser colocadas. Primeiro, segurança não é somente uma questão de polícia, segurança é uma questão da sociedade. Queria que você começasse por aí e falasse para a gente em que a gente pode ajudar, em que a sociedade pode ajudar, qual é a visão que ela deve ter para que a gente sofra menos e para que a polícia sofra menos também. Porque, afinal, a polícia também é parte da sociedade. Exato. E muito interessante até porque é muito importante a gente poder trazer esclarecimento e entendimento à nossa população, Léo, porque a segurança pública é um assunto muito transversal, né? A gente estava falando agora sobre o crime organizado. Não é um assunto para ser resolvido pela polícia militar apenas. Não é um assunto a ser resolvido até somente pelas instituições de segurança pública. E na busca disso, inclusive, nós fazemos um trabalho de busca de parceria, de diálogo com outras instituições, né? Como começar pelas instituições, né? O Ministério Público tem um papel extremamente importante no ciclo de persecução criminal. Então, a gente trabalha muito próximo ao Ministério Público do Estado de Rondônia, através do GAECO, através da própria Procuradoria-Geral de Justiça, né, com quem nós já estivemos reunidos, o chefe da pasta de Segurança Pública também. Nós buscamos solucionar, ou pelo menos trazer dentro das nossas instituições, usando atribuições do Ministério Público, trazer soluções para a nossa sociedade, apoiando um ao outro. Estive também com o presidente do Tribunal de Justiça e com o desembargador corregedor para tratar sobre algumas questões que envolvem, inclusive, o Poder Judiciário.
Com a criação agora do juiz de garantia, isso trouxe um gargalo para o Estado de demandas que antes não havia. Então, o nosso papel ali enquanto polícia militar é levar para o Poder Judiciário, né? É puxar a sardinha, né? Como diz, né? Olha, nós temos uma necessidade premente aqui para esse setor, porque às vezes a gente prende, a gente faz todo um levantamento de inteligência, entrega tudo para o Ministério Público, o Ministério Público transforma aquilo em provas através da investigação. Mas quando chega, às vezes, no Poder Judiciário, por causa desse gargalo que existe lá agora com a criação do juiz de garantias, que não foi algo que o Estado de Rondônia criou, isso é nacional, né? O nosso papel aqui, enquanto Polícia Militar, Ministério Público e o Poder Judiciário, é buscar solucionar para que haja uma fluidez. Criou-se uma nova demanda em que nosso Estado ainda não está acostumado. Mas eu encontrei no Poder Judiciário de Rondônia um parceiro muito firme e muito obstinado em solucionar esses problemas também, né? E agradecer ao Poder e parabenizar o Poder Judiciário do Estado de Rondônia. Já estava, inclusive, tratando sobre o assunto, designando mais juízes para essa área, porque às vezes um pedido do Ministério Público, né, para uma cautelar, alguém que precisa permanecer na cadeia, precisa de uma preventiva, precisa de um mandado que saia, tudo passa por esse novo gargalo do juiz de garantia. E é, né? Gargalo mesmo. E aí, graças a Deus, encontramos no Poder Judiciário, através da presidência, do corregedor e dos juízes que trabalham nessa área, né, um parceiro muito forte e muito obstinado para solucionar isso. E veja, é algo que atinge vários setores, não apenas do Judiciário, Ministério Público e Polícia Militar, porque nós tivemos há 2 semanas uma fuga, por exemplo, num presídio em Ariquemes. Porque às vezes todo o sistema de persecução criminal até a execução funciona, mas aí existe uma falha em garantir que o preso, aquele que já foi preso, processado, julgado, sentenciado, ele permaneça. Então, veja, é toda uma construção desse sistema de persecução criminal. Só que eu vou mais além ainda, Léo, porque antes disso, nós temos representantes que definem quais são as leis, se as leis vão estar facilitando para que o Estado faça esse papel de segurança pública, ou eles vão criar cada vez mais facilidades para tornar isso que a gente falou, né? Essa economia mais interessante, porque são empresas. O criminoso, ele busca o lucro e ele faz um cálculo muito simples. O que eu vou ganhar com esse crime vale a pena? Quais são os riscos dessa carreira empresarial? Então, isso tudo passa lá no Congresso Nacional, que é quem escreve as leis penais e é quem, por escrever as leis penais, é quem define a política nacional de combate aos crimes, né? Então, é muito importante. Nós vivemos, inclusive, um momento muito importante de definição, mais uma vez, e todo mundo fala, segurança pública está cada vez mais na crista da onda. É cada vez mais aquilo que define, é cada vez mais para onde se levam as discussões. Então, que a nossa população tenha realmente, nesse momento eleitoral, uma percepção, né, de escolher representantes que vão realmente garantir e que vão trabalhar para a sua segurança pública. Gente, o que ele está falando aqui direto é o seguinte: se você vai escolher presidente da República é uma coisa, se você escolhe governador é outra coisa, mas quando você escolhe deputados, senadores, deputados estaduais, senadores, esse pessoal é que faz a lei e são eles também que fiscalizam e enfrentam uma dificuldade enorme. Eu não sou covarde aqui para dizer que não, a coisa está funcionando às mil maravilhas. Não está. Nós temos hoje um STF que está colocando óbices, por exemplo, em algo que é comum. A gravação da entrevista entre advogado e preso não é garantido o sigilo pela Constituição. Não, está sendo inventado agora. E está sendo inventado para que se resolva o caso Vorcaro. É um caso específico, né? É caso específico. Ou seja, o nome disso aí é outra história, mas a gente pode chamar isso aí de um fato que está sendo tocado para resolver um problema que não é nosso.
E que influencia diretamente, porque uma vez que é julgado dessa forma, isso vai servir para aquele criminoso... Jurisprudência, né? Exatamente, para aquele criminoso também que ataca a senhorinha que está numa parada de ônibus indo para a escola, e é para o trabalho, ou uma criança que está indo para a escola e às vezes é abusado. Me diz uma coisa, você conhece não sei se você chegou a conhecer o Derrite, né? Que está fazendo um trabalho... Contemporâneo de academia. É mesmo? Muito contemporâneo de academia. Muito bom. O cara está fazendo um trabalho... Do meu amigo Braguinho, nosso contemporâneo de academia. Então, ele está fazendo um trabalho belíssimo e mudando alguns conceitos nessa área de segurança pública. Tomara que passe tudo do jeito que ele quer, até porque essa área de terrorismo, que foi meio que jogada para o lado por uma questão ideológica, volta num determinado ponto, lá na frente, ela volta para que o Estado brasileiro tenha condição e vai ser apoiado pelos Estados Unidos. Não é que eu queira que os Estados Unidos entre aqui para resolver nossos problemas, não é isso. Nossos problemas são nós devemos resolver, mas estaremos apoiados pela maior nação do mundo que quer que isso seja também colocado dessa mesma forma, já que eles colocam lá dessa forma e lá funciona. Bom, eu queria lhe fazer duas perguntas e a primeira é o seguinte: nós falamos aqui a respeito de juízo de garantia. Nós não temos juízes em quantidade suficiente para colocarmos essa linha de juízo de garantias para funcionar. Não existe essa quantidade. A gente teria, se a gente colocasse o triplo de juízes de comarcas, mesmo assim ainda faltaria. Não teremos condição de fazer isso. E a gente continua insistindo. Soluções devem existir, eu não sei quais. Eu não sou advogado, não sou da área de segurança, mas deve existir outras coisas. E o outro problema que eu acho que é o outro segundo maior gargalo, e talvez seja o primeiro maior gargalo, é o seguinte, é que você não falou a frase, mas ela estava aqui na minha cabeça. A polícia prende, a justiça solta. Não é que o juiz solta, mas é que negativo. A estrutura... Perfeito. Solta. Perfeito. A gente encontra a resposta para isso na legislação. O juiz, o policial militar, o delegado, o promotor, ele é nada mais do que um escravo da lei. O juiz ele não pode decidir diferente do que está na lei. Então, mais uma vez, e é muito oportuno, né? O senhor acabou de falar sobre o Derrite, né? Membro, era secretário de Segurança Pública até pouco tempo atrás, deixou a função para poder justamente discutir essa legislação agora, que é nós estamos trabalhando sobre políticas de enfrentamento direto ao crime organizado. Se não matar o Derrite, ele um dia será governador de São Paulo e pode ir muito mais além. Exatamente, né? A gente é colega de academia, né? Conheço a capacidade dele, um excelente profissional, assim como o meu antecessor, o Coronel Braguinho, né? Também todos contemporâneos de academia, a gente tem realmente esse entendimento que é o momento que nós temos, Léo, para poder discutir essas legislações, né? Nós temos agora, há 2 semanas atrás, foi aprovada já na Câmara dos Deputados a lei antifacção. Estamos aí ansiosos, né, para poder ver ela em funcionamento, entender como é que vai funcionar, mas é um passo bastante importante. E em um momento em que o crime organizado está cada vez mais dentro também de órgãos, né? A gente viu hoje mesmo uma matéria sobre um funcionário aqui do nosso Tribunal de Contas, né, que foi preso, acho, salvo engano, 26 anos de prisão. E felizmente, em Rondônia, não tem lugar. Não importa se foi descoberto numa polícia militar, civil, num poder judiciário, num tribunal de contas. Bandido aqui não se cria, porque nós temos instituições muito fortes, nós temos homens muito sérios à frente dessas instituições, e o que cada um puder e pode fazer para poder ajudar nas investigações, levar esses criminosos à justiça, cada um de nós faz o seu papel, e muito bem feito. Deixa eu fazer um brinde aqui ao Derrite e ao Braguinho, já que nós estamos aqui falando de 2 pessoas que não estão presentes. Minaninha, da melhor água do estado de Rondônia. Exatamente. Recebe o Glauber Soto, comandante da Polícia Militar. Eu lhe fiz 2 perguntas, e aí você passou aqui assim, eu creio que, sabe aquela coisa para corte, o que é pior? É prender e a justiça soltar?
ou é o juiz de garantias não garantir aquilo que foi feito pela polícia na hora que prendeu o sujeito? A resposta para isso, o pior é o policial levantar cedo, chegar antes do trabalho, trabalhar 12 horas de serviço, fazer, às vezes, diligências que demoram meses acompanhando criminosos que atacam, que colocam fogo em empresas, em ônibus, matam pessoas, comercializam entorpecentes, armas, colocam em risco a população. E ao entregar para a próxima fase do sistema de persecução criminal, nós não encontrarmos uma legislação, e aí não tem a ver com instituição, se é o juiz, não encontrarmos uma legislação que garanta que esse infrator ele vai responder e vai pagar pelo crime cometido. Glauber, nós temos sei lá, um paiol de leis. São muitas. O que é que não funciona? Eu acredito que não funciona porque as leis elas são mal redigidas, eu acho que Leniente. elas são lenientes, exatamente, elas são frouxas e elas são, muitas vezes, elas não estão par e passo com aquilo que a população deseja. Vou dar um exemplo para o senhor. Se um cidadão infrator ele passa e leva o meu celular, um bem, não importa a marca do celular e o modelo, se ele custa R$500 ou se ele custa os mais novos aí 10 mil, né? Ele vai pegar 1 a 4 anos de prisão. Agora veja só, o senhor cultiva, cria, tem uma produção numa propriedade que às vezes vale milhões de reais. Entra um bando de desocupado, bota fogo, invade, impede a sua produção, às vezes ataca o seu bem ali e eles vão responder mediante a representação da vítima, porque é um crime que ele só vai adiante mediante uma representação da vítima, ação pública privada, ele vai pegar até 6 meses. Então, veja, essa simples comparação entre o celular e o que é uma propriedade produtiva que vale milhões é uma demonstração do que a necessidade ela não está... A legislação, né? Não acompanha a necessidade. Eu estou dando um exemplo. Tá? Estou dando um exemplo. Aqui para ficar bem claro o que eu quero dizer. A gente pode falar também sobre legislações que dificultam cada vez mais o sistema de persecução criminal, né, que cada vez dão mais direitos aos criminosos e a gente não vê nada para as vítimas. A gente não vê sendo criado um direito a mais para a vítima desassistida. Porque se vem o criminoso e ele tira do seu lar um pai de família, o que o Estado dá para ele? Agora, o criminoso que fez isso, a família dele recebe um auxílio. Eu vou fechar. É esse o descompasso, né? Eu dei esses 2 exemplos para o senhor entender o que eu quero dizer com o problema da legislação. Eu vou fechar esse bloco aqui. Vou falar uma coisa rapidinho aqui para vocês. Todo mundo sabe que eu sou conservador de direita e todo mundo sabe qual é a minha posição sobre o 8 de janeiro. Não preciso repetir aqui, eu já me cansei de falar a respeito desse assunto. Nós temos pessoas, inclusive aqui de Porto Velho, um ex-soldado da Polícia Militar que está andando com tornozeleira, estava lá em Brasília fazendo uma outra história, é jornalista, estava lá fazendo o trabalho dele. Pois é, e está aí, está envolvido até hoje. Essa pessoa pegou uma pena muito maior, 14 anos, se não me engano, foi essa a pena que ele pegou. E a gente tem hoje bandidos, e não estou falando somente de um, e não estou falando somente de bandido, não é bandido pé de chinelo não, é bandido organizado, é bandido que trabalhou para roubar dinheiro de aposentados, viúvas e velhinhos, e meu inclusive, no INSS. Se você perguntar quantos desses estão presos para responder o processo, mas não com sentença definitiva, uma meia dúzia. Sabe quantos serão presos?
Possivelmente nem essa meia dúzia. A menos que algo ocorra lá dentro do STF, eu estou torcendo para que isso ocorra, para que dê um caminho diferente daquele que a gente está seguindo. Se quiser que eu seja mais explícito, eu posso ser. Mas nós estamos passando por uma verdadeira vergonha. Isso moralmente é inaceitável. Nós temos os 3 poderes da República envolvidos nessa história do roubo dos aposentados. Isso é inumano, isso é vergonhoso, isso é para deixar a gente com vontade de vomitar. Porque isso é crime de lesa pátria. É a pátria, a nossa pátria, o Estado brasileiro roubando do cidadão brasileiro. Intervalo, Hospital de Olhos Veloso, eu volto já já. Eu sou filho do Hospital de Olhos Veloso, então quando eu venho para esse hospital, eu me sinto em casa. Quando eu terminei minha residência, eu fui para Curitiba fazer meu fellow. Os equipamentos que a gente via lá no Hospital de Curitiba, a gente tinha todos aqui no nosso hospital. Nós aqui sempre tivemos alinhados com a tecnologia do que tem de melhor no mundo. Na terça-feira, 2 dias antes de começar a minha formatura, meu pai passou mal. E naquela hora eu estava com medo de perder meu pai. E a médica que nos atendeu, ela foi assim, de uma delicadeza, de um profissionalismo, que naquele dia eu fiz uma promessa com Deus. Não vou admitir um tratamento diferente desse que essa doutora teve comigo em relação aos meus pacientes. Isso para mim reforçou mais esse comprometimento. Estamos de volta, eu estou no segundo bloco do nosso programa de hoje. Glauber Soto, comandante da Polícia Militar, é o meu entrevistado. E a gente está falando aqui assim, a gente podia estar falando a respeito de como é que está essa história de PCC e CV aqui dentro do estado de Rondônia. Principalmente aqui dentro da cidade de Porto Velho, que representa o maior número, o contingente maior populacional. 25% da população do estado de Rondônia está aqui dentro do município de Porto Velho. Então eu vou perguntar a respeito disso. Como é que anda isso aí? Tá mais ou menos arrumado? Eles começaram a temer a polícia. Como é que está esse negócio? Porque teve um momento que os caras partiram para o enfrentamento. Parece que perderam a noção do perigo. E eu acho que eles imaginaram que aquilo que estava ocorrendo lá no Ceará, em Manaus e no Rio Branco, podia ocorrer aqui. E aí nós tivemos alguns núcleos aqui que a gente pode chamar de Orgulho do Madeira, Morar Melhor, tem um outro lá que eu esqueci o nome agora. Mas enfim, esses 3 núcleos aqui. Alguns aí, né? Alguns que estavam desse jeito. Eu moro aqui perto, moro no bairro Conquista, no bairro São João Bosco, do outro lado é o bairro Conquista, está perto do bairro Nacional, que também tem seus focos ali assim. Como é que anda isso? Bom, primeiramente, a gente não pode fugir do fato que existe, né? Uhum. O crime organizado ele se instala em Rondônia a partir do momento em que nós construímos presídios federais, trouxemos lideranças dessas facções para cá, e dentro assim como nasce o Comando Vermelho, assim como nasce o PCC dentro de presídio, traz para cá o crime organizado através dos presídios. Inclusive, hoje, muitas das lideranças que estão atuando dentro de Rondônia, ou mesmo são lideranças em Rondônia, mas que atuam lá dos morros do Rio de Janeiro, tiveram esse contato com lideranças do crime organizado dentro dos presídios federais. Então, essa é uma realidade que cada dia mais o crime organizado tem crescido. A partir daí, nós tivemos, principalmente aqui, 2 facções criminosas, né? Nós começamos um trabalho através do trabalho do comando do Coronel Braguin contra o crime organizado, com apoio do Ministério Público, com apoio do Poder Judiciário, com apoio da Polícia Penal, né? Eu quero destacar aqui o trabalho que a Polícia Penal faz também, inclusive fora dos muros, através do monitoramento de presos, e trabalha junto com a nossa inteligência, fortalecendo as nossas informações para que a gente possa chegar aonde tem que chegar, na liderança. Então é muito importante fazer esse destaque para a Polícia Penal, né, que nós trabalhamos aliados nesse enfrentamento. E a partir desse trabalho que começou com o Coronel Braguin, nós conseguimos enfraquecer muito uma das facções, né?
Tanto que nós tivemos, por conta disso, nós tivemos em janeiro do ano passado, logo depois que nós demos o start contra uma dessas facções, a outra se sentiu mais tranquila, sem que eles são, um é predador natural do outro, né? E eles vieram justamente para fazer aquilo que o senhor falou, que é querer atacar também as instituições, né, policiais, militares e até a própria sociedade, que nós tivemos aquele episódio em janeiro do ano passado. Só que eles não contavam que a nossa polícia estava tão bem preparada, né? Nós aparelhamos muito bem a polícia nesses últimos 7, 8 anos, desde inclusive da assunção do governador Coronel Marcos Rocha. Hoje nossos policiais têm pistolas. Hoje estava entregando mais pistolas CZ para os nossos policiais, né? Entregamos mais de 800 pistolas, mais fuzis 7.62, mais carabinas 9mm, 5.56. Estamos adquirindo agora também viaturas semiblindadas. Eles não esperavam que os nossos policiais tivessem recebido tanto treinamento também para responder. Coronel Braguin criou o BPTAR. Né, aliás, parabéns. Que foi acho que foi uma tacada de mestre. Exatamente. O batalhão, né? Eu falo nosso comando, que é o nosso comando, que eu era subcomandante, né? Então nós criamos o Batalhão Tático de Ação e Reação, que era justamente para fazer frente a esse tipo de criminalidade extremamente violenta. Vocês trouxeram... E quando... Vocês trouxeram um pouco da filosofia da rota lá de Trouxemos a filosofia da rota, porque nós temos trânsito livre lá, né? O Coronel Coutinho, inclusive comandante da rota, foi nosso instrutor na academia, meu e do Braguin. Como eu falei, o Derrite, capitão Derrite, que também trabalhou na rota, foi nosso contemporâneo. Nós temos colegas de turma trabalhando lá na rota, e também através da Polícia Militar do Goiás, não foi só de São Paulo. Polícia Militar de Goiás, com o governador Caiado, com quem o Coronel Braguin também tem uma proximidade muito grande. Nós trouxemos esse modelo aqui, criamos o BPTAR, e quando aconteceu, inclusive, eu era o comandante da polícia na época, o Coronel Braguin estava fora, estava de férias, né? E tive a oportunidade de assumir naquele momento, mas nós estávamos com uma polícia militar muito bem preparada. Você teve a oportunidade de mostrar os dentes, né? Mostrar os dentes. Porque quem mostrava os dentes era o Braguin, né? E de normal. De um perfil totalmente diferente, né? Os perfis profissionais são muito diferentes, mas nós pudemos mostrar para a nossa população que a polícia estava muito bem preparada. E quando eles vieram para o enfrentamento, nós neutralizamos só no mês de janeiro, naquele mês de janeiro, aliás, mês de janeiro não, foi um período curto, salvo engano, de 5 dias ou 7 dias. Por aí, assim. Foram 13 neutralizações, né, de enfrentamento do criminoso. Logo depois teve aquele outro caso lá do Cai d'Água, mais 9, né? Foi logo depois também, eu já não estava mais no comando. 13, 9, já 20, era... 22. Exatamente, né? E que colocou, inclusive, se você observar o anuário de violência, né, dos estados, você vê Rondônia lá com o aumento da letalidade, como eles chamam de letalidade policial. Exatamente. Né? É o nome que se dá para aquela revista bem enviesada. Nós tivemos um aumento de mais de 800%, que é fruto, na verdade, de quem veio para cima da polícia militar, de quem veio e quis colocar a população justamente no estado de terror, né? Como o livro aqui que eu fui presenteado hoje. Então, naquele momento, a Polícia Militar de Rondônia estava muito bem preparada. E está muito bem preparada. E cada vez mais bem preparada, né? Tanto que estou falando, estamos buscando mais investimentos para treinamento, para equipamento dos nossos policiais poderem responder à altura e voltar vivo para casa, que é o mais importante. É lógico que qualquer cidadão, qualquer administrador, ele tem a sua forma de tocar o seu negócio. Cada um, duas pessoas têm loja de tecidos, mas cada um toca de um jeito. Um faz promoção, o outro não faz, um cobra mais caro, o outro cobra mais barato, um vende mais a crédito. Você e o Braguin têm alguma coisa que é muito parecida para mim. Tá? Eu não diria que vocês são caveiras, porque vocês não fizeram curso de caveira, mas vocês são operacionais completamente.
Os dois são. Exato. Agora, nessa história aí, tem a outra forma. É a forma de tocar. É a forma de colocar a mão e dizer, Perfil vamos resolver o perfil profissional. Eu queria que você falasse para mim... a outra Ótimo. parte, o operacional, eu conheço. Essa outra parte, não. Primeira vez, e fico muito feliz de alguém realmente perguntar sobre isso, porque muitos venderam uma imagem, e aí eu entendo o carinho que a população teve pelo Braguin, porque foi um excepcional comandante. Com certeza. Né? Com certeza, dos últimos anos, o melhor comandante que nós tivemos, pelo que ele fez, pelo que ele entregou para a população, pela proximidade com a tropa dele e pela proximidade com a população. E principalmente pelo subcomandante que ele tinha, né? Muito obrigado. Falou a linguagem que a população queria ouvir. Em primeiro lugar, dizer que o Braguin é meu amigo de muitos anos, nós nos formamos juntos, trabalhamos, moramos praticamente juntos 4 anos de academia, é onde nós nos conhecemos. Quando ele veio ser comandante, vim ser o subcomandante dele, com muito orgulho. O trabalho de bastidor que o Coronel Braguin divulgava muito bem era feito pelo subcomandante, né? Ele direcionava, é por aqui. E a gente montava e entregava toda a estrutura para aquilo funcionar. Perfeito. Tanto é que a qualquer momento que ele saía, a polícia andava do mesmo jeito. Como foi o caso durante o período de terror. Como até agora, porque como o senhor bem colocou, o perfil dos dois é extremamente profissional. Não somos caveiras, mas o Braguin é patameiro. Ele tem o mesmo curso que é lá o da Rota, o que é o do Patamo, o Rony do Paraná, o Patamo do Goiás, né? E eu sou choqueano. Controle de distúrbios civis, que é uma área que trata com distúrbios civis em presídios, rebelados. Trabalhei muito tempo aqui na época das usinas, né? Perfeito. E de protestos que ocorreram naquela época, e eu era o subcomandante da Companhia de Operações Especiais. Coordenei 2 cursos de choque aqui, então o perfil é muito operacional. Agora, sobre a questão de como esse trabalho é desenvolvido, é como o senhor falou, cada dono de loja pode vender o mesmo material, mas tem um perfil diferente. O Braguin, ele com certeza é alguém que consegue, através da sua oratória, vender o produto, né? E eu sou o cara que mais prepara o produto, mas talvez na hora de gritar, vem, compra aqui comigo, eu não consiga fazê-lo tão bem quanto ele fazia. Cada um na sua, né? E desde a época da academia, a oratória dele é fora de série. Mas o trabalho é o mesmo. A Polícia Militar continua trabalhando contra o crime organizado com a mesma dureza, continua treinando a sua tropa, continua buscando novos investimentos para equipamentos, para diárias, para destros, colocando polícia na rua. Inclusive, já trouxe o Braguin para trabalhar do meu lado, trabalha na assessoria, inclusive também com o nosso governador, né? Nosso governador já quando o Braguin sai do comando, o governador já chamou nós dois e falou: olha, eu quero que você cuide do Braguin, coloque ele lá do seu lado, vai para uma assessoria, por enquanto, vamos trabalhar para que ele possa continuar desenvolvendo o melhor que ele pode dar para a instituição. A Polícia Militar já tem um subcomandante, já foi escolhido? Não? Sim, Coronel Luiz Carlos Garibaldi, e o nosso 03 é o Coronel Yuri Frota Ribeiro Salles. Está tudo muito bem arrumadinho. Tudo muito bem arrumadinho, da mesma forma como era antes. Bom, eu vou fechar esse bloco aqui, vou chamar Olá Telecom. Olá Telecom é uma dessas empresas. Vou contar um pouquinho dessa história aqui. A Olá Telecom, além de outras empresas como essa daqui de telecomunicações, andou recebendo aí alguns recados e principalmente algumas tentativas de incêndio. Eu vou conversar a respeito dessa história aqui, porque isso aí estava sendo comandado lá do Rio de Janeiro para aqui. E como disse aqui o Glauber, como já disse o Braguin e como disse o Vital, quando esteve aqui comigo também, aqui bandido não se cria não, já fecharam o cerco. E é o seguinte, esse assunto está resolvido e o pessoal da Olá Telecom e das outras empresas pode trabalhar em paz, que não vai acontecer nada demais não. Bota curto. E você que está precisando de uma internet com segurança, com rapidez,
3219-4300. Dá uma ligada para lá, você vai ver o que é que a Olá Telecom tem para você. Vamos lá para o intervalo. Conheça a Olá Telecom, o seu provedor de internet de fibra ótica, com frota de veículos bem equipados e profissionais treinados, tanto na área de campo quanto na área de suporte. A Olá Telecom garante que você esteja sempre conectado, seja para o trabalho, estudo ou lazer. Com a nossa tecnologia de ponta, oferecemos a você a internet mais rápida e confiável de Rondônia. Estamos comprometidos com a sua satisfação. Olá Telecom, conectando você ao mundo. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Glauber Souto, comandante da Polícia Militar, está aqui comigo. Eu queria agradecer aqui, o Major Cardoso está aqui também, é do gabinete, está aqui, está no mesmo caminho. É uma coisa que eu queria te perguntar, eu preciso falar de feminicídio, porque é uma coisa que a gente está ouvindo falar toda hora aqui, e é uma marca que não deixa nada de bonito pra gente. Muito negativo. Eu sei que feminicídio, homicídio, essas coisas todas que terminam em ídio, você não tem muito como trabalhar isso para evitar, porque são ocorrências. Por exemplo, alguém mata alguém, homicídio, o que a polícia podia ter feito? Nada. Alguém matou, um cara matou. Assassinato é dessa forma. O feminicídio é a mesma coisa, ele tem um outro nome, tem um nome específico, que é contra a mulher, tem uma outra conotação, mas é impossível de você manter. Por quê? Porque isso é uma questão de educação, de cultura, de tudo isso, e a gente tem que trabalhar isso aí numa outra perspectiva. Tem uma coisa que eu queria te falar. Vocês trouxeram, você entrou na polícia há quantos 2006. anos? 2006. De 20 anos, agora dia 20 de março. Fazer uma festa, né? Botar duas original aí para dentro. É o seguinte, durante esse período, e todos esses jovens que entraram na polícia naquela época, todos tiveram uma carreira mais ou menos parecida com a sua. Quem foi para oficial... Isso deu uma modificada muito grande dentro da polícia, e eu não estou falando dos velhos, eu tenho amigos aqui, Coronel Ferro de saudosa lembrança, Garreta, essa turma toda, que são pessoas assim do meu convívio, pessoas queridas que sempre contribuíram demais para a segurança pública do Estado. Mas é o seguinte, eram pessoas, né? Eram pessoas que tinham uma linha, são de outro tempo. Vocês vieram com um outro nível de formação. Você é um cientista de segurança, né? Uhum. Você fez a ciência da segurança. Exato. E todos os outros que vieram com você, o Braguinha é um, mas tem tantos outros, Cardoso, essa turma toda. Cardoso está indo aqui no mesmo caminho, né? Falei dele aqui agora, está indo no mesmo caminho. Todos eles são mais ou menos dessa mesma forma. Isso alterou substancialmente esse nível que a gente tem de comprometimento da polícia militar com a sociedade. Sim. Me parece. Sim. Então, vamos começar pelo feminicídio? Vamos, homicídio? Vamos. Realmente talvez hoje seja a marca mais negativa que o estado de Rondônia carrega sobre si, né? Os índices de feminicídio, por 100 mil habitantes, Rondônia está lá figurando lá, a primeira colocação, infelizmente. Foram 25 feminicídios no ano passado. É uma marca bastante negativa. E é um assunto extremamente transversal. Uhum. Como o senhor falou, evitar um crime em ambiente doméstico, eu não teria possibilidade sequer de falar assim, olha, por favor, dá licença aí, eu quero ficar aqui na sua porta 24 horas por dia para saber se você vai ser um canalha desse que agride mulher, né? A gente tem uma dificuldade muito grande não tem como policiar o ambiente familiar, né? A gente consegue policiar o ambiente público, o privado não, até porque a polícia militar ela é pública por sua natureza. Mas eu não estou dizendo que a polícia militar então vai lavar as mãos e não precisa fazer nada. Eu queria dizer sobre iniciativas da Polícia Militar aqui. Primeiramente, sobre o homicídio, que o senhor também tocou no assunto. O crime contra a vida, de uma forma geral, ele precisa de instrumentos. Para o feminicídio, ele acontece dentro do ambiente familiar, o cara pode usar faca, pode usar um pedaço de pau, pode fazer de várias formas, a mão. Mas o homicídio, geralmente, armas de fogo. Então, tem um detalhe muito importante sobre a atividade policial, a abordagem. A abordagem, ela é a alma do negócio policial militar.
E tem muita gente que tem dificuldade de ser abordado. Não imagina que a abordagem é, eu costumo dizer, o maior ato de amor que a polícia militar pode ter com a sua sociedade. Porque a abordagem, ela é que tira arma de circulação, ela é que tira criminoso foragido de circulação, ela é que recupera veículos, ela impede que a sua esposa seja assaltada no caminho para o trabalho, que o seu filho seja assaltado quando está parado na parada de ônibus, esperando o ônibus escolar, porque a gente tira de circulação através da abordagem armas de fogo, criminosos, essas pessoas e instrumentos utilizados na prática de crime. Então, a abordagem, eu costumo dizer que a população devia se sentir feliz quando a sua polícia mais o aborda, né? E foi uma das temáticas que eu trabalhei desde que eu cheguei. E nós já aumentamos em relação a 2025, nesse período de janeiro e fevereiro. No ano passado, nós tivemos 15.306 abordagens, nós já superamos 16.826 abordagens, mais de 1.000 abordagens a mais. Isso reflete diretamente no índice de criminalidade. Olha, nós reduzimos índices como homicídio consumado em 42%, Léo. 42%. Porque a gente apreendeu mais armas, porque a gente tirou mais criminosos de circulação, foragidos, através da abordagem. Então, é o carro-chefe da nossa atividade, né? E a população, ela foi menos vítima por causa dessa atividade. Então, cidadão, se você um dia for abordado por um policial militar, coopere, respeite e depois saia com uma sensação de satisfação e de agradecimento. Porque antigamente o crime evoluiu, Léo. Muito. O crime evoluiu. Então, antigamente, o criminoso tinha jeito, tinha roupa, tinha jeito de falar. Hoje em dia ele se transveste de empresário, de dona de casa, ele leva um adolescente junto, ele anda de mão dada com uma mulher grávida para cometer crime. Então, às vezes, o cara está sendo abordado, o cidadão de bem, ele se sente ofendido. O estereótipo do malandro acabou, né? Mas acabou esse estereótipo. Então, se você for abordado, se sinta grato por isso, né? Agora, com relação ao feminicídio, é um assunto transversal, porque ele trabalha na cultura da sociedade, é no ambiente familiar, a maioria deles acontece. Então, o trabalho da Polícia Militar, ele é muito dificultoso, mas nós não deixamos de fazer, não. Nós criamos, comandei o 5º Batalhão, quando nós trouxemos para a capital a Patrulha Maria da Penha, 2017. Isso já tinha sido criado antes. Eu queria fazer aqui um registro, uma delegada, que eu já tentei trazê-la aqui, ela ainda não apareceu. Lembra aí o nome dela, Cardoso? Ela foi delegada, ela esteve aqui na Maria da Penha durante muito tempo. Ela tem um nome diferente. Se eu me lembrar aqui, daqui a pouco eu falo. Nome diferente. Leisa Loma. Hoje ela é delegada titular da homicídios. Doutora Leisa Loma, nesta Semana da Mulher, o meu abraço carinhoso para você. Fraterno. Excepcional, profissional. Tá? Obrigado, hein? Inclusive, uma das delegacias já me ligou ali, é a Leisa Loma. Uma das delegacias com maior índice de proveito, né? Mais de quase 98%. Caramba. Salvo engano, de elucidação. O trabalho dela, doutor Cícero lá, que verdade, eu pude trabalhar ao lado dele, excepcionais profissionais. Um abraço para a nossa Polícia Civil, Leisa Loma, Cícero e o nosso delegado-geral, doutor Jeremias. Mas a Polícia Militar trouxe para cá em 2016, começou lá em Ji-Paraná, a gente trouxe a Porto Velho em 2017. A Maria da Penha. Maria da Penha, que é uma patrulha especializada que nós pegamos e treinamos policiais para lidar com esse tipo de atividade, que é delicada, é diferente. Ele precisa de um preparo diferente para lidar e não vitimizar uma segunda, terceira vez a mulher pelo tratamento, pela forma como conduz a ocorrência, né? Então precisa de um treinamento adequado. E inicialmente, através do apoio do Poder Judiciário, nós criamos uma forma de facilitar a medida protetiva de urgência, né? Na época, o doutor Álvaro Calix Ferro, titular da Vara da Violência Doméstica, hoje desembargador, nós criamos dentro da estrutura do Poder Judiciário, inclusive premiado com o Prêmio Inovare, Prêmio do CNJ, o Estado de Rondônia é premiado por essa iniciativa. Hoje se aperfeiçoou de tal maneira que, a partir do registro de ocorrência, Léo,
de uma violência doméstica, e aí que entra o trabalho da Polícia Militar, de prevenção, para que esse ciclo não ganhe novos episódios e que gere aí sim o feminicídio, né? Então, o que acontece? A cidadã agredida chama a Polícia Militar porque foi agredida. Nós fazemos o registro da ocorrência, é encaminhado para uma central de análise, a nossa coordenadoria de atividades sociais, tem um responsável lá, técnico, bacharel em direito, ele faz uma análise de um formulário aprovado nacionalmente. Esse formulário tem várias perguntas, ela solicita nesse formulário a medida protetiva de urgência e hoje, com 24 horas, nós conseguimos entregar a medida protetiva de urgência, notificar o agressor, notificar a agredida dos seus direitos e, a partir daí, conseguir monitorar se ele se aproxima ou se ele quebra a medida protetiva de urgência. Então, eu quebro o ciclo, porque a maioria, quase que mais de 90% dos casos, não é na primeira agressão que acontece o feminicídio. É um ciclo que vai escalando até chegar ao feminicídio. Então, é um trabalho que nasceu, é uma iniciativa da Polícia Militar e Poder Judiciário aqui do estado de Rondônia. Nós criamos também agora um programa que está sendo testado e nós apresentamos o resultado do primeiro ano. Nós fizemos um laboratório em Ariquemes. Foram cerca de 700 medidas protetivas de urgência em Ariquemes. Então, é um trabalho do ano passado, 2025. É uma parceria da Polícia Militar, Ministério Público e Poder Judiciário, projeto de policial militar nosso, e o nome do projeto é Face a Face. Metade desses agressores nós trouxemos para participar desse projeto Face a Face, né, em um estudo amostral. Esse projeto ele trabalha com 3 eixos. Nós falamos para eles sobre as implicações jurídicas, porque muitos dos agressores sequer sabem que depois da medida protetiva de urgência, ele não pode mandar uma mensagem de WhatsApp. Ele não pode colocar um interposto para ir fazer contato. Então, é importante também a instrução para que ele entenda a situação que ele está passando. Segundo, uma recuperação da sua identidade como homem, porque o cara agredir uma mulher tem alguma coisa errada, da forma como ele entende a vida, qual é o papel do homem, a sua estrutura familiar tem algum defeito ali, porque isso não é normal. Tem uma doença lá. O homem, normalmente, ele é o protetor, ele não pode jamais ser o agressor. E o terceiro eixo é o eixo espiritual, onde nós trazemos verdades bíblicas e resgatamos a espiritualidade e o papel do homem no ambiente de um familiar cristão. Olha o resultado do teste. Dos que passaram, eu falei que foi 706 medidas protetivas de urgência, né? 50% que passaram, nós tivemos a reincidência, apenas 2 voltaram a reincidir. Quebraram a medida protetiva de urgência. Dos que não passaram, foram 70 homens. Dos que não passaram. Então, veja a efetividade da política pública que foi criada. Iniciativa de um policial nosso lá, sargento nosso, Ronaldo, lá do 7º Batalhão. Então, veja o que a Polícia Militar está fazendo o seu papel, dentro daquilo que ela pode, criando alternativas, buscando parcerias, porque é um assunto transversal, né? Como eu falei. Tem que ser feito algo muito mais, desde berço. O Estado precisa se comprometer a mudar a percepção cultural do homem, né? Desde o início. Então, sobre feminicídio é isso. Sobre a questão que o senhor perguntou também da carreira e da formação de oficiais, como o senhor bem citou, tanto eu quanto o Coronel Braguin e outros 6 da turma somos cientistas policiais formados na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo. Chegamos aqui, fomos em 2006, chegamos no final de 2009, né, começamos a trabalhar em 2010, e desse tempo para cá nós tivemos uma carreira realmente que passou por várias experiências, né? Fui, como eu falei aqui, trabalhei na COI, Companhia de Operações Especiais, 4 anos. Trabalhei no 1º Batalhão, onde nós nos conhecemos, lá na Expovel, né? 1º Batalhão. Comandei Interior, comandei Espigão do Oeste, comandei Pimenta Bueno, dei treinamento no Grupo de Operações Especiais lá em Cacoal, o 4º Batalhão.
Em Vilhena também, formei um grupo de operações especiais lá, tive a oportunidade de dar curso lá, coordenei 2 cursos de choque, coordenei uma formação de praças aqui, de soldados, 2015, 2016, fui ajudante geral, responsável pela banda, no meu comando, inclusive, nós criamos a banda Combo. A banda Combo, que antigamente só fazia parte marcial, cantava hinos e dobrados, né? Agora você vê a banda Combo fazendo shows em diversos locais por aí. Fui comandante do 5º Batalhão, Zona Leste da capital, conheço o Orgulho do Madeiro, Zona Leste ali, comandante da Polícia Ambiental e depois, mais recentemente, subcomandante e agora comandante-geral da corporação. Então, realmente, a carreira com bastantes desafios, bastante experimentada, e hoje tenho a oportunidade de servir a Deus como comandante-geral e servir essa população maravilhosa. Bom, eu queria agradecer muito aqui a vinda. Eu acho que tem muita coisa ainda que a gente precisa conversar. Quando a gente fala de segurança, é exatamente aquilo que eu falei. A segurança não é somente o caso de polícia. Tem gente que diz assim, aconteceu alguma coisa, isso aí é caso de polícia. Nada, isso é caso de sociedade. Como a nossa sociedade, me perdoe, mas essa é a minha opinião, a nossa sociedade anda descrente, doente, errada, sem perspectiva, sem olhar futuro, meio que largada, a gente precisa conversar um pouco mais a respeito desse assunto. Eu queria convidá-lo para uma outra oportunidade aparecer por aqui, vai ser sempre muito bom. Com certeza, será sempre uma honra para mim, em qualquer lugar que eu estiver, sentar na frente do senhor, que o senhor fala que eu não posso chamar de senhor, não tem como, mas sentar na sua frente para a gente poder conversar, bater um papo tão gostoso como esse aqui, poder esclarecer para a nossa população o trabalho da Polícia Militar e sendo conduzido por essa estrela aqui do nosso estado, né? Léo Ladeia, é uma honra muito grande, um abraço e o agradecimento da Polícia Militar e pessoalmente do Glauber por poder estar aqui hoje. Glauber, muitíssimo obrigado a você, a Polícia Militar de uma forma geral. Leve o meu abraço para sua esposa, minha colega jornalista. É verdade. É verdade. E a gente se encontra numa outra oportunidade. A gente está encerrando o programa de hoje, agradecendo, como sempre, o privilégio da sua audiência. Eu quero convidá-lo para um novo encontro. Você sabe que os nossos programas ficam aqui às segundas, quartas e sextas, canal 17, às 10 para as 9 da noite, 20 horas e 50 minutos. E esse programa e todos os outros ficam pendurados aqui no canal YouTube SGC. Basta entrar lá no nosso portal, SGC YouTube, programa Léo Ladeia, e você vai ver e rever o programa, os cortes que são feitos, enfim. E é um prazer estar aqui com vocês. Desejo a todos vocês boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus. É isso aí. Agora, tranquilidade, você já sabe como é que a polícia está agindo. Vamos dormir. Porque você sabe que só pode ir para a cama depois de falar comigo. Boa noite. Fique na paz.